Disseram ao milionário que ele não conseguiria agradar nenhuma mulher, mas na noite de núpcias, ele provou o contrário. A chuva de inverno batia nas janelas do quarto e quinto andar do edifício corporativo na Faria Lima, criando um ritmo constante que ecoava pela sala de reuniões. Rafael Mendonça ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava os executivos da Mendonça Holdings discutirem os números do último trimestre. Aos 32 anos, ele havia transformado a empresa familiar em um dos maiores conglomerados do Brasil, mas naquele momento, sua mente estava longe dos gráficos de crescimento. Senhor Mendonça? A voz de Sandra, sua assistente, o trouxe de volta à realidade. O senhor gostaria de comentar sobre a matéria da revista Veja Negócios? Rafael suspirou, sabendo exatamente sobre o que ela falava. A matéria de capa daquela semana trazia uma foto sua saindo de um restaurante em Jardins, com o título provocativo O Solteiro Mais Rico do Brasil. Por que nenhuma mulher consegue ficar? Ignoramos, disse ele, fechando o laptop. Como sempre. Mas Eduardo Sampaio, seu principal rival no setor imobiliário e presença constante nos jantares da alta sociedade paulistana, havia escolhido aquela manhã para uma reunião casual no Clube Pinheiros. Rafael sabia que não era coincidência. Rafa, meu amigo. Eduardo se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Vi a matéria hoje, pesada, hein? Eduardo, Rafael cumprimentou friamente, observando como outros membros do clube discretamente prestavam atenção na conversa. Sabe, sempre me perguntei. Eduardo baixou a voz teatralmente. Será que é verdade mesmo? Que você não consegue fazer uma mulher feliz? Quer dizer, com todo esse dinheiro e ainda assim, o clube ficou em silêncio. Rafael sentiu o peso dos olhares curiosos e julgadores. Conhecia aqueles homens desde a infância, filhos da elite paulistana que transformavam fofocas em esporte. Está sugerindo alguma coisa, Eduardo? Não, não. Eduardo riu, levantando as mãos. Só me pergunto se você seria capaz de, digamos, provar o contrário. Afinal, qualquer um pode dizer que é bom em negócios, mas relacionamentos... Ele fez uma pausa dramática. Isso é para homens de verdade. Rafael sentiu a raiva crescer, mas manteve a expressão neutra. Sabia que Eduardo estava tentando provocá-lo publicamente, provavelmente para compensar as derrotas recentes em leilões imobiliários. O que você tem em mente? A pergunta saiu antes que Rafael pudesse se controlar. Os olhos de Eduardo brilharam. Um desafio simples. Você, o homem mais rico e supostamente irresistível do Brasil, consegue se casar em 3 meses e manter o casamento feliz por 1 ano? Risadas abafadas ecoaram pelo clube. Rafael olhou ao redor, vendo rostos conhecidos sussurrando entre si. Sabia que em questão de horas aquela conversa estaria nos blogs de fofoca e nas redes sociais. E se eu aceitar? Se conseguir, eu publicamente reconheço que estava errado e você ganha o respeito que tanto quer. Eduardo sorriu maliciosamente. Se falhar, bem, acho que todos saberemos a verdade sobre o grande Rafael Mendonça. O silêncio no clube era ensurdecedor. Rafael sabia que estava sendo manipulado, mas também sabia que recuar naquele momento seria interpretado como admissão de fraqueza. No mundo dos negócios paulistanos, a reputação era tudo. Aceito, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Eduardo estendeu a mão com um sorriso vitorioso. Perfeito. 3 meses para casar, 1 ano para provar que consegue fazer uma mulher feliz. E claro, ela precisa realmente te amar, não apenas seu dinheiro. Enquanto apertavam as mãos, Rafael se perguntou no que havia se metido. Do lado de fora, a chuva continuava caindo sobre São Paulo, e ele não fazia ideia de que em poucos dias sua vida mudaria completamente por causa de uma professora que nem sabia de sua existência. 3 dias depois do desafio no clube, Rafael dirigia seu Porsche pelas ruas de Perdizes quando a chuva começou a cair novamente. Havia passado as últimas 72 horas sendo bombardeado por ligações de jornalistas e mensagens de mulheres interessadas após a notícia do desafio vazar para a imprensa. A pressão estava começando a afetá-lo de uma forma que os negócios nunca conseguiram. O trânsito parou completamente na Rua Monte Alegre. Rafael tamborilou os dedos no volante, observando estudantes da PUC correndo para se proteger da chuva. Foi então que a viu. Uma mulher corria pela calçada, tentando proteger uma pilha de livros com uma jaqueta jeans desbotada.
Seus cabelos castanhos escuros estavam molhados pela chuva, e ela ria enquanto pulava poças d'água como uma criança. Havia algo nela que o fez esquecer momentaneamente onde estava. Sem pensar, Rafael abriu a janela do carro. Quer uma carona? Ela parou e o olhou desconfiada, observando o carro importado e depois seu rosto. Obrigada, mas não aceito carona de estranhos. São apenas 2 quadras até a universidade, insistiu ele, notando que ela estava encharcada. E como você sabe para onde eu vou? Ela arqueou uma sobrancelha divertida. Rafael percebeu que havia falado demais. Eu vi você saindo da PUC outro dia. Mentira. Ele nunca havia estado naquela região antes, mas algo nela o intrigava profundamente. Ah, então você me seguiu? Ela riu, sacudindo a cabeça. Definitivamente não vou aceitar carona agora. Antes que Rafael pudesse responder, ela retomou a corrida sob a chuva. Ele ficou parado, observando-a desaparecer na entrada da universidade, sentindo uma estranha sensação no peito que não conseguia identificar. Naquela tarde, Rafael fez algo que nunca havia feito. Cancelou todas as reuniões e foi até a PUC. Disse a si mesmo que era apenas curiosidade, mas, no fundo, sabia que era mais que isso. Encontrou-a saindo de uma sala de aula no prédio de letras, conversando animadamente com um grupo de alunos sobre Machado de Assis. Ela gesticulava ao falar, e seus olhos brilhavam com uma paixão que Rafael raramente via em seu círculo social. Com licença, ele se aproximou quando os alunos se dispersaram. Ela o reconheceu imediatamente. O cara do carro importado, disse sorrindo. Veio me oferecer carona de novo? Na verdade, vim me apresentar adequadamente. Rafael Mendonça. Ele estendeu a mão. Marina Santos. Ela apertou sua mão brevemente. E antes que pergunte, não. Eu não sei quem você é. Deveria? A honestidade dela o pegou desprevenido. Em seu mundo, todos sempre sabiam exatamente quem ele era e quanto valia. Você é professora aqui? Sou doutoranda em literatura brasileira e dou algumas aulas. Ela explicou, organizando os livros na bolsa. E você? Deixe-me adivinhar. Advogado? Médico? Tem cara de alguém que usa terno todos os dias. Rafael riu genuinamente pela primeira vez em semanas. Empresário. Ah, claro. E o que um empresário faz na PUC numa quinta-feira à tarde? Não deveria estar ganhando dinheiro em algum lugar? Talvez eu esteja interessado em literatura, ele respondeu, surpreendendo-se com a própria resposta. Marina o estudou por um momento, como se estivesse tentando decifrar um texto complexo. Sério mesmo? Qual foi o último livro que leu? Rafael hesitou. A verdade era que não lia ficção há anos, apenas relatórios e análises de mercado. Foi o que pensei, ela disse, mas sem malícia. Olha, não sei qual é o seu jogo, mas eu não me impressiono fácil. E definitivamente não me impressiono com carros importados. Ela começou a se afastar, mas Rafael a seguiu. E com o que você se impressiona? Marina parou e se virou para ele, suas expressões ficando mais sérias. Com sinceridade, com pessoas que sabem que existe um mundo além do próprio umbigo. Com homens que não acham que podem comprar tudo, incluindo mulheres. A frase atingiu Rafael como um soco no estômago. Era como se ela pudesse ver através de todas suas defesas. Eu não sou assim, ele disse, percebendo como as palavras soavam vazias. Não? Marina cruzou os braços. Então me diga uma coisa verdadeira sobre você. Uma coisa que não tenha nada a ver com dinheiro ou sucesso. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando foi a última vez que alguém havia lhe feito essa pergunta? Eu tenho medo, disse finalmente. Medo de que no fim, quando tirar tudo o mais, não sobre nada. A expressão de Marina se suavizou ligeiramente. Isso foi honesto, ela admitiu. Mas não muda o fato de que você provavelmente tem algum motivo ulterior para estar aqui. Ela estava certa, mas Rafael não conseguia admitir sobre o desafio. Não ainda. Posso te convidar para um café? Ele perguntou. Só um café. Como pessoas normais fazem. Marina o observou por mais um momento, então verificou o relógio. Tem uma cafeteria ali na esquina, 15 minutos, e eu pago o meu. Enquanto caminhavam pela rua, Rafael percebeu que pela primeira vez em anos não tinha ideia do que esperar de uma conversa. E estranhamente, isso o animava mais do que qualquer negócio que já havia fechado. A cafeteria Grão de Ouro era o oposto completo dos lugares frequentados por Rafael.
Mesas de madeira desgastada, cadeiras desemparelhadas e o aroma forte de café brasileiro pairando no ar. Marina escolheu uma mesa no canto, longe das janelas embaçadas pela chuva que continuava lá fora. Então, ela disse, mexendo o açúcar no café com leite. Empresário de quê exatamente? Incorporadora, shopping centers, alguns hotéis, Rafael respondeu, percebendo como soava pretensioso. E você, sempre quis ser professora? Marina riu. Direto ao ponto, não é? Na verdade, não. Eu queria ser jornalista quando era criança. Achava que ia mudar o mundo expondo injustiças. Ela fez uma pausa, olhando pela janela. Mas a vida tem outros planos às vezes. O que aconteceu? Meu pai ficou doente quando eu estava no 2º ano de jornalismo. Câncer. Sua voz ficou mais baixa. Precisei trancar a faculdade para cuidar dele e trabalhar. Quando ele melhorou, 2 anos depois, eu já estava apaixonada por literatura. As palavras me salvaram durante aquele período. Rafael sentiu algo apertar no peito. E seu pai? Está bem agora, graças a Deus. Trabalha numa oficina mecânica em Osasco. É o homem mais honesto que conheço. Marina sorriu com carinho. E antes que pergunte, não. Ele não tem plano de saúde particular. Foi tudo pelo SUS mesmo. Demorou, foi difícil, mas no final deu certo. A diferença entre os mundos deles era gritante. Rafael nunca havia conhecido alguém que dependesse do sistema público de saúde, que tivesse precisado trancar a faculdade por questões financeiras. Deve ter sido difícil, ele disse genuinamente. Foi, mas me ensinou o que realmente importa na vida. Marina o estudou com curiosidade. E você? Sempre quis ser empresário? Rafael hesitou. A verdade era complicada. Meu avô fundou a empresa nos anos 1950. Meu pai a expandiu. Eu apenas herdei uma expectativa. Isso não responde minha pergunta. Ela tinha razão. Rafael nunca havia pensado nisso de verdade. Não sei se quis ou se simplesmente era o que se esperava de mim. E o que você queria ser quando criança? A pergunta o pegou desprevenido. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado sobre seus sonhos de criança? Astronauta, ele respondeu depois de um momento, sentindo-se idiota. Marina sorriu genuinamente pela primeira vez. Sério? Eu tinha 8 anos e acabara de ver um filme sobre a chegada à Lua. Achava incrível a ideia de explorar o desconhecido, descobrir novos mundos. Rafael riu de si mesmo. Infantil, né? Não, ela disse, e ele percebeu que ela falava sério. É humano. Todo mundo deveria ter sonhos grandes quando criança. O que te fez mudar de ideia? A realidade, eu acho. Meu pai sempre deixou claro que eu tinha responsabilidades familiares. Rafael mexeu no café, que estava ficando frio. E você? Astronauta também? Escritora, ela respondeu sem hesitar. Queria escrever histórias que fizessem as pessoas se sentirem menos sozinhas no mundo. E por que não escreve? Marina ficou em silêncio por um momento. Porque escrever sobre amor e esperança quando você está pagando boletos e se preocupando com o futuro é complicado. Rafael assentiu, entendendo mais do que gostaria de admitir. Ambos haviam abandonado seus sonhos, apenas por razões diferentes. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Marina inclinou-se ligeiramente para a frente. Pode. Por que um empresário rico está tomando café numa cafeteria universitária com uma doutoranda que não tem dinheiro nem para dividir a conta? A pergunta era direta demais para que ele pudesse desviar. Rafael sentiu o peso do desafio que havia aceito, mas também algo mais, uma necessidade genuína de ser honesto com ela. Porque nos últimos 3 dias você é a primeira pessoa que falou comigo como se eu fosse apenas uma pessoa. Não um sobrenome, não uma conta bancária. Apenas Rafael. Marina o observou por um longo momento. E isso é raro, mais do que você imagina. Eles ficaram em silêncio, o burburinho da cafeteria ao redor criando uma bolha de intimidade inesperada. Rafael percebeu que não queria que aquele momento terminasse. Marina, ele disse finalmente, posso te ver de novo? Ela hesitou. Rafael, nós somos de mundos completamente diferentes. Você provavelmente tem uma agenda cheia de compromissos importantes, e eu tenho que corrigir provas e terminar minha tese. E se eu disser que gostaria de saber mais sobre sua tese? Eu diria que você está tentando me impressionar. Ela respondeu com um sorriso pequeno. E se eu disser que estou falando sério? Marina estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade.
Minha tese é sobre a representação do amor impossível em Machado de Assis, especificamente em Dom Casmurro. Não é exatamente leitura light. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? A pergunta a surpreendeu. Você leu? No colégio. Lembro de ter ficado frustrado porque Machado nunca dá uma resposta definitiva. Essa é a genialidade dele. Marina se animou. Ele deixa a dúvida porque a questão não é se ela traiu, mas sim a incapacidade de Bentinho de confiar, de amar verdadeiramente sem posse. Rafael a observou falar, notando como seus olhos brilhavam quando discutia literatura. Era completamente diferente de qualquer conversa que já havia tido. Então, ele disse quando ela terminou, você acredita que o amor verdadeiro existe, sem posse, sem ciúmes, sem jogos? Marina ficou séria. Acredito que existe, mas é raro. A maioria das pessoas confunde posse com amor, necessidade com desejo. Ela fez uma pausa. E você? Rafael pensou no desafio, nos relacionamentos fracassados, na solidão que sentia mesmo cercado de pessoas. Estou começando a pensar que talvez eu nunca tenha realmente tentado descobrir, ele admitiu. Uma semana depois do café, Rafael se encontrou fazendo algo inédito, lendo Dom Casmurro em seu escritório na Faria Lima. Havia marcado outro encontro com Marina, desta vez para um almoço no mercado municipal, sugestão dela que o fez sair completamente de sua zona de conforto. Senhor Mendonça? Sandra apareceu na porta, carregando uma pilha de jornais. A imprensa está ativa hoje. Rafael suspirou, fechando o livro. Sabia que era inevitável. O que estão falando agora? Há rumores de que o senhor está frequentando a região de Perdizes. Alguns paparazzi conseguiram fotos suas na PUC. Sandra hesitou. E há especulações sobre uma possível candidata para o desafio. O estômago de Rafael despencou. Ele havia sido cuidadoso, mas não cuidadoso o suficiente. Que tipo de especulações? Nada específico ainda, mas a coluna da Márcia Silva no jornal sugere que o senhor pode ter encontrado alguém fora dos círculos habituais da elite. Rafael pôs o livro na gaveta rapidamente. A última coisa que queria era que Marina descobrisse sobre o desafio através da imprensa. No mercado municipal, 2 horas depois, Rafael tentava se concentrar na conversa enquanto Marina explicava a diferença entre os diversos tipos de queijo na famosa Casa do Bacalhau. Ela estava radiante, claramente em seu elemento, enquanto cumprimentava vendedores que a conheciam pelo nome. Seu Antônio, este é o Rafael que eu te falei, ela disse ao dono de uma banca de frutas. Ah, o namorado, disse o homem com um sorriso largo. Não, Marina corrigiu rapidamente, corando. É só um amigo. Rafael sentiu uma pontada estranha ao ouvi-la negar qualquer romantismo entre eles, embora tecnicamente ela estivesse certa. Você vem aqui sempre? Ele perguntou enquanto caminhavam entre as bancas. Pelo menos uma vez por semana. Adoro a energia deste lugar, as pessoas, as histórias. Marina parou para cumprimentar uma senhora que vendia temperos. É São Paulo de verdade, sabe? Não aquela versão asséptica dos shopping centers. Rafael olhou ao redor, tentando ver o mercado através dos olhos dela. A multidão, os cheiros intensos, o barulho, tudo o que normalmente o incomodaria começava a fazer sentido de uma forma diferente. Marina! Uma voz feminina os interrompeu. Uma mulher loira, bem vestida, se aproximava com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa te encontrar aqui. Oi, Fernanda! Marina respondeu com educação forçada. Como você está? Bem. E quem é seu acompanhante? Fernanda olhou Rafael de cima a baixo, claramente avaliando o valor de suas roupas. Rafael, esta é Fernanda, colega da pós-graduação. Marina fez as apresentações relutantemente. Rafael, Fernanda repetiu o nome, como se estivesse tentando lembrar de algo. Você não é aquele empresário que anda nos jornais, o do desafio maluco? Rafael sentiu o sangue gelar. Ao lado dele, Marina se virou bruscamente. Que desafio? Ela perguntou, olhando entre Rafael e Fernanda. Você não contou para ela? Fernanda riu com malícia. Rafael Mendonça aceitou um desafio público para provar que consegue fazer uma mulher feliz, casar em 3 meses, ficar casado por 1 ano, está em todos os blogs de fofoca. O rosto de Marina perdeu toda a cor. Ela olhou para Rafael com uma expressão de traição que o fez sentir náuseas. É verdade?
Ela perguntou com a voz baixa. Rafael abriu a boca, mas não conseguiu formar palavras. A verdade estava estampada em seu rosto. Marina, eu posso explicar... Explicar o quê? Sua voz estava subindo de tom. Que você me procurou porque precisa de uma esposa para ganhar uma aposta? Que tudo isso foi calculado? Não é assim. Então como é, Rafael? Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Você achou que a professora pobre seria uma presa fácil? Que seria fácil me impressionar com atenção e interesse falso? Marina, por favor, me deixa explicar. Não. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Não há explicação. Você mentiu para mim desde o primeiro momento. Fernanda observava a cena com satisfação óbvia. Ao redor deles, outras pessoas começavam a notar a discussão. Você sabe o que é mais triste? Marina continuou, as lágrimas agora correndo livremente. É que por um momento, apenas por um momento, eu pensei que tinha encontrado alguém genuíno, alguém que se importava comigo como pessoa. Eu me importo, Rafael disse desesperadamente. Não, você não se importa. Você se importa com seu desafio, com sua reputação, com provar alguma coisa para outros homens ricos e entediados. Marina limpou as lágrimas com raiva. Eu era apenas um meio para um fim. Marina, isso não é verdade. Não me procure mais, Rafael. Por favor. Sua voz quebrou. Apenas me deixe em paz. Ela se virou e correu entre a multidão do mercado, deixando Rafael parado no meio do caos de sons e cheiros, sentindo-se mais perdido do que jamais se sentira em sua vida. Fernanda ainda estava ali, observando com satisfação. Parabéns, ela disse sarcasticamente. Você conseguiu destruir uma das pessoas mais genuínas que conheço em menos de 2 semanas. Talvez seus rivais estivessem certos sobre você, afinal. Enquanto Rafael ficava ali no meio do mercado municipal, percebeu que havia perdido algo que nem sabia que queria até começar a escorregar por entre seus dedos. E pela primeira vez em sua vida, não fazia ideia de como consertar o estrago que havia causado. 3 dias haviam se passado desde o desastre no mercado municipal, e Rafael não conseguia se concentrar em nada. Sentado em sua sala no 45º andar, ele olhava para o telefone pela 100ª vez, pensando em ligar para Marina, mas sempre desistia. Como explicar o inexplicável? Como dizer que o que começou como um jogo havia se tornado real? Sandra entrou com uma pilha de contratos, mas hesitou ao ver a expressão do chefe. Senhor Mendonça, o senhor está bem? Faz 3 dias que não assina nenhum documento. Rafael suspirou. Sandra, você já fez algo que parecia certo na hora, mas depois percebeu que foi a pior decisão da sua vida? A assistente piscou, surpresa com a pergunta pessoal. Bem, sim, senhor. Casei com meu primeiro namorado aos 19 anos porque achei que era o que devia fazer. E como você lidou com isso? Admiti meu erro, me divorciei e aprendi a ser honesta comigo mesma sobre o que realmente queria. Sandra o observou com curiosidade. Posso perguntar o que aconteceu? Rafael riu amargamente. Cometi o erro de tratar uma pessoa extraordinária como se ela fosse apenas um negócio. Naquela tarde, incapaz de aguentar mais, Rafael dirigiu até a PUC. Não para procurar Marina. Ela havia deixado claro que não queria vê-lo, mas porque precisava entender melhor quem ela realmente era. Talvez assim conseguisse encontrar uma forma de se redimir. Encontrou-se no café onde haviam conversado, pedindo informações discretas aos funcionários sobre ela. A professora Marina, disse a atendente, uma mulher mais velha com um sorriso caloroso. Todo mundo aqui adora ela. Sempre para conversar, se lembra do nome de todos os funcionários. Como assim? Ela conhece a história de vida de meio mundo aqui. O João, o segurança, estava desesperado porque a filha precisava de cirurgia e não conseguia pelo convênio. Marina organizou uma campanha entre os professores e alunos. Conseguiram o dinheiro em 2 semanas. Rafael sentiu o peito apertar. Ela faz isso sempre? Sempre que pode. No ano passado, ajudou a dona Conceição, da limpeza, a alfabetizar o neto de 40 anos. Deu aulas gratuitas por 6 meses. A mulher suspirou admirada. É uma das pessoas mais bondosas que já conheci. Enquanto Rafael absorvia essas informações, seu telefone tocou. Era Eduardo Sampaio. Rafael, vi as notícias. Parece que nosso desafio está mais interessante do que imaginei.
A voz de Eduardo destilava satisfação. Uma professora universitária? Realmente saiu da zona de conforto, hein? Eduardo, não estou com humor para... Calma, calma. Na verdade, estou ligando para parabenizar você. Estratégia interessante escolher alguém tão... comum. Deve ser mais fácil de impressionar. Rafael sentiu raiva crescer no peito. Não fale dela assim. Nossa, que defensivo. Não me diga que está se apegando. Lembre-se, Rafael, isso é apenas um jogo. Você precisa ganhar, não se apaixonar de verdade. Após desligar, Rafael percebeu algo que o atingiu como um raio. Eduardo estava errado. Completamente errado. Aquilo não era mais um jogo para ele. Talvez nunca tivesse sido. Na manhã seguinte, Rafael tomou uma decisão. Vestiu uma roupa casual, jeans e camisa simples, e foi até a oficina mecânica em Osasco, onde o pai de Marina trabalhava. Se queria entender Marina, precisava conhecer suas raízes. A oficina Santos em Filho era pequena, mas impecavelmente organizada. O cheiro de óleo e metal pairava no ar, misturado com o som de ferramentas e música sertaneja tocando baixinho no rádio. "Posso ajudar?" perguntou um homem de uns 55 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho. "Senhor Santos? Eu sou Rafael. Gostaria de falar com o senhor sobre Marina." O rosto do homem se fechou imediatamente. "Ah, você é o tal empresário que magoou minha filha." Rafael engoliu em seco. Claro que Marina havia contado ao pai. "Sim, senhor. E vim aqui porque preciso que o senhor saiba que nunca tive a intenção de machucá-la." "A intenção não importa muito quando o resultado é o mesmo, não é, rapaz?" Senhor Santos limpou as mãos em um pano sujo. "Minha Marina chorou 3 dias seguidos. Ela não merece isso." "Eu sei", Rafael disse sinceramente. "Por isso estou aqui. Quero consertar as coisas, mas não sei como." Senhor Santos o observou por um longo momento. "Sente aí." Ele apontou para 2 cadeiras velhas em um canto da oficina. "Vamos conversar." Rafael se sentou sentindo-se completamente fora de lugar, mas determinado a ouvir. "Marina é uma menina especial", começou o Sr. Santos. "Quando adoeci, ela largou tudo para cuidar de mim. Trabalhou de dia, estudava de noite, ainda arranjava tempo para me levar nas consultas." Sua voz se encheu de orgulho. "Nunca reclamou, nunca me fez sentir como um fardo." Ela me contou um pouco sobre isso. "Contou? Aposto que não contou que durante 2 anos ela comeu praticamente só pão com ovo para conseguir pagar meus remédios, ou que trabalhou de madrugada em uma padaria para complementar a renda." Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina nunca havia mencionado esses detalhes. "A questão é", continuou o Sr. Santos, "que minha filha aprendeu desde cedo que as pessoas que ela ama podem desapontá-la. A mãe dela nos abandonou quando Marina tinha 12 anos. Simplesmente desapareceu um dia, deixou um bilhete dizendo que não conseguia mais viver aquela vida. Ela nunca me falou sobre a mãe. Marina não fala sobre coisas que a machucam profundamente. Ela guarda tudo dentro." Sr. Santos olhou fixamente para Rafael. "Por isso, quando alguém que ela estava começando a confiar a engana, dói 10 vezes mais." Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Finalmente entendeu por que sua traição havia ferido Marina tão profundamente. "Sr. Santos", ele disse finalmente, "eu cometi um erro terrível, mas o que sinto por Marina é real. Como posso provar isso para ela?" O homem mais velho estudou Rafael por um longo momento. "Rapaz, você quer um conselho de alguém que trabalha com as mãos a vida toda?" Rafael assentiu. "Quando uma peça está quebrada, não adianta tentar colar por cima da rachadura. Você tem que desmontar tudo, limpar cada parte, entender o que causou o problema e só então reconstruir do zero." Sr. Santos se levantou. "Se você realmente se importa com minha filha, vai ter que fazer isso com sua própria vida primeiro." 2 semanas depois da conversa com o Sr. Santos, Rafael havia tomado decisões que chocaram todos ao seu redor. Primeiro, havia convocado uma coletiva de imprensa para anunciar que estava abandonando o desafio. Aceitar essa aposta foi um erro de julgamento, disse ele para uma sala lotada de jornalistas confusos. Transformar relacionamentos em entretenimento público é degradante para todas as partes envolvidas. Peço desculpas publicamente a qualquer pessoa que possa ter sido afetada por essa decisão irresponsável." Eduardo Sampaio, presente na plateia, parecia incrédulo. "Rafael, você está desistindo?"
admitindo publicamente que não consegue cumprir o desafio? Estou admitindo que o desafio em si era estúpido, Rafael respondeu calmamente, e que há coisas mais importantes na vida do que provar minha masculinidade para um grupo de homens entediados. O segundo choque veio quando Rafael anunciou que estava se afastando temporariamente da presidência da empresa, deixando a gestão nas mãos de seu vice-presidente. Preciso de tempo para reavaliar minhas prioridades, explicou ele para o conselho de administração atônito. Mas sua decisão mais radical foi a terceira. Rafael se matriculou como aluno ouvinte em algumas disciplinas de literatura na PUC. O senhor tem certeza? Perguntou a secretária da faculdade, verificando os documentos pela terceira vez. Absoluta, Rafael respondeu, assinando a matrícula para as aulas de literatura brasileira contemporânea e teoria literária. Na primeira aula, ele se sentou no fundo da sala tentando passar despercebido. Não demorou muito para perceber que estava completamente perdido. Os outros alunos debatiam conceitos que ele nem sabia que existiam, usando uma linguagem acadêmica que era praticamente um idioma estrangeiro. Sr. Mendonça, o professor, Dr. Carvalho, o chamou durante uma discussão sobre narrativas fragmentadas. Qual sua opinião sobre a desconstrução do narrador onisciente na obra de Clarice Lispector? Rafael sentiu todos os olhares se voltarem para ele. No mundo dos negócios, ele sempre tinha respostas. Ali, se sentia como um peixe fora d'água. Honestamente, professor, não tenho conhecimento suficiente para opinar ainda, admitiu ele, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Alguns alunos riram baixinho, mas o professor assentiu aprovador. Honestidade intelectual é o primeiro passo para o aprendizado verdadeiro. Após a aula, uma das estudantes se aproximou dele. Você é o Rafael Mendonça, né? O empresário? Rafael se preparou para mais humilhação, mas a garota sorriu. Eu sou a Júlia, faço mestrado aqui. Se quiser, posso te emprestar alguns livros introdutórios. Todo mundo começa do zero em algum momento. Você faria isso? Claro. A professora Marina sempre dizia que conhecimento é para ser compartilhado, não acumulado. Júlia fez uma pausa. Você a conhece, né? Ela estava meio estranha nas últimas semanas, muito quieta. O coração de Rafael apertou ao ouvir o nome de Marina. Conheci. Como ela está? Triste, Júlia respondeu diretamente. Ela sempre foi alegre, mas ultimamente parece que perdeu o brilho nos olhos. Naquela noite, Rafael estava em seu apartamento em Jardins, cercado por pilhas de livros que Júlia havia emprestado, quando recebeu uma ligação inesperada. Rafael, era a voz de Sr. Santos. Você pode vir aqui em casa? Preciso falar com você. O apartamento dos Santos em Perdizes era pequeno, mas aconchegante. Fotos de Marina em várias idades decoravam as paredes, mostrando sua evolução de menina sorridente a mulher determinada. Sente aí, senhor. Santos apontou para o sofá simples da sala. Marina não sabe que você está aqui, e vamos manter assim por enquanto. Rafael assentiu, ansioso. Ela me contou sobre você se matricular na faculdade. O homem mais velho começou. No início pensei que era só mais um truque para chamá-la a atenção. Não é, Rafael disse rapidamente. Eu genuinamente quero entender o mundo dela, entender o que é importante para ela. É o que me parece, Sr. Santos assentiu. Também soube que você desistiu do tal desafio. Perdeu muito dinheiro com isso? Não foi uma questão financeira, foi uma questão de caráter. Sr. Santos estudou Rafael por um momento. Rapaz, vou te contar uma coisa. Marina está fingindo que está bem, mas eu conheço minha filha. Ela está sofrendo. Rafael sentiu o peito apertar. Eu queria poder consertar. Talvez possa. Sr. Santos o interrompeu. Mas não do jeito que você está pensando. Marina não é uma mulher que se deixa conquistar com gestos grandiosos ou presentes caros. Então como? Mostrando que você realmente mudou, que aprendeu, que o homem que ela está começando a conhecer é genuíno. Sr. Santos se ensinou para a frente. E isso vai levar tempo, rapaz, muito tempo. Eu tenho tempo, Rafael disse sem hesitar. Mesmo que ela never te perdoe, mesmo que você tenha que aceitar que talvez seja tarde demais. Rafael pensou na pergunta por um longo momento. A verdade era que aprender sobre literatura, frequentar aquelas aulas, entender o mundo de Marina, tudo isso estava mudando ele mesmo de formas que não esperava.
Mesmo assim, ele respondeu finalmente, porque percebi que me tornar uma pessoa melhor vale a pena, independentemente do resultado com Marina. Sr. Santos sorriu pela primeira vez. Essa foi a resposta certa, rapaz. A resposta certa. Quando Rafael saiu do apartamento naquela noite, não sabia que Marina estava na janela do quarto, observando-o caminhar pela rua. E não sabia que, pela primeira vez em semanas, uma pequena centelha de curiosidade havia se acendido no coração dela. Um mês havia se passado desde que Rafael começou a frequentar as aulas na PUC. Ele havia desenvolvido uma rotina que seus amigos do clube consideravam incompreensível. Acordava cedo para ler antes das aulas, almoçava na cantina universitária e passava as tardes estudando na biblioteca. Naquela manhã de quinta-feira, ele estava na fila da cantina quando ouviu uma voz familiar atrás dele. Você vai querer o peixe ou o frango? Rafael se virou e encontrou Marina parada a alguns metros de distância, falando com uma colega. Era a primeira vez que a via desde o desastre no mercado. Ela estava mais magra, com olheiras que a maquiagem não conseguia disfarçar completamente, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Seus olhares se cruzaram por um breve momento. Marina desviou rapidamente, mas Rafael percebeu algo diferente em sua expressão. Não havia mais raiva, apenas uma tristeza cansada. Desculpa. Ele se aproximou hesitantemente quando ela ficou sozinha. Posso falar com você? Só 2 minutos. Marina hesitou, olhando ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Rafael, eu já disse, eu sei o que você disse, e não estou aqui para te convencer de nada ou pedir uma segunda chance. Ele respirou fundo. Só queria que você soubesse que você estava certa sobre mim, sobre tudo. Marina o estudou com cautela. Como assim? Você disse que eu não sabia que existia um mundo além do meu próprio umbigo, que eu achava que podia comprar qualquer coisa. Rafael passou a mão pelos cabelos. Você estava certa, e queria agradecer por me mostrar isso. Agradecer? A voz dela carregava incredulidade. Eu nunca havia parado para pensar realmente sobre quem eu era, sobre o que eu queria da vida, sobre o que realmente importa. Ele gesticulou levemente em direção às salas de aula. Essas semanas aqui me fizeram perceber o quanto eu estava perdido. Marina ficou em silêncio por um momento. E agora você acha que entende? Agora eu sei que não entendo nada. Rafael riu sem humor. Mas pelo menos estou tentando aprender. Um grupo de alunos passou por eles conversando animadamente sobre uma prova de literatura comparada. Marina observou-os passar antes de voltar sua atenção para Rafael. Por que você realmente está aqui, Rafael? Na universidade, quero dizer. Porque você me fez perceber que existem formas de inteligência que eu nunca desenvolvi, formas de ver o mundo que eu nunca considerei. Ele hesitou. E porque eu queria entender o que te fazia brilhar quando falava sobre Machado de Assis. Marina baixou os olhos. Rafael, eu não estou te pedindo nada, ele disse rapidamente. Não estou tentando te conquistar ou provar que mudei, só queria que você soubesse que sua opinião sobre mim importou, mais do que qualquer negócio que já fechei. Antes que Marina pudesse responder, a amiga dela se aproximou. Marina, você vem. A aula do professor Carvalho vai começar. Já vou, Ana. Marina olhou para Rafael uma última vez. Cuide-se, Rafael. Ela se afastou, deixando Rafael parado na cantina com uma sensação estranha no peito. Não era exatamente esperança, mas também não era desespero. 2 semanas depois, Rafael estava na biblioteca preparando um ensaio sobre o cortiço, quando alguém se sentou na cadeira ao lado da sua. Era Júlia, a aluna que havia se oferecido para ajudá-lo. Como está indo o Aloísio Azevedo? Ela perguntou, olhando para as anotações dele. Difícil, Rafael admitiu. Estou tentando entender como ele retrata a pobreza, mas me sinto inadequado para comentar sobre algo que nunca vivi. Júlia assentiu pensativamente. Sabe, a professora Marina sempre dizia que literatura não é sobre ter vivido tudo, mas sobre ter empatia para entender experiências diferentes da sua. Marina disse isso em várias aulas. Ela tem uma forma única de explicar como a literatura pode nos tornar mais humanos. Júlia fez uma pausa. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Rafael assentiu. O que realmente aconteceu entre vocês? Ela nunca fala sobre isso, mas é óbvio que você a magoou.
E também é óbvio que você está tentando, sei lá, se redimir. Rafael considerou quanto revelar. Eu a conheci por motivos errados. Depois me apaixonei por ela por motivos certos, mas quando ela descobriu sobre os motivos errados, já era tarde demais. E agora? Agora estou tentando me tornar o tipo de pessoa que merecia tê-la conhecido desde o início. Júlia sorriu tristemente. Isso é ao mesmo tempo muito romântico e muito triste. Por quê? Porque talvez você nunca consiga voltar no tempo, mas pelo menos está se tornando uma pessoa melhor no processo. Naquela noite, Rafael estava caminhando pelo campus quando viu Marina saindo da biblioteca, carregando uma pilha pesada de livros. Instintivamente, ele se aproximou. Deixa eu ajudar, disse estendendo as mãos. Não precisa, Marina respondeu, mas sua voz não tinha a frieza de antes. Eu sei que não precisa, mas são muitos livros. Ela hesitou, então permitiu que ele pegasse metade da pilha. Caminharam em silêncio em direção ao ponto de ônibus. Rafael, ela disse quando chegaram lá, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você não desistiu? Das aulas, quero dizer. Deve ser frustrante estar tão atrasado em relação aos outros alunos. Rafael pensou na pergunta, porque pela primeira vez na vida, estou aprendendo algo que não tem nada a ver com lucro ou competição. É libertador. Marina o observou com curiosidade. E seus negócios? Sua empresa? Ainda estão lá. Mas percebi que posso ser um empresário melhor se for uma pessoa melhor primeiro. Ele sorriu. Seu pai me ensinou isso. Meu pai? Marina pareceu surpresa. Conversei com ele algumas vezes. Espero que não se importe. O ônibus de Marina chegou. Ela subiu os degraus, então se virou para ele. Rafael, ela disse, obrigada por carregar os livros e por estar tentando. O ônibus partiu, levando Marina embora. Mas pela primeira vez em meses, Rafael caminhou para casa com algo que se parecia muito com esperança, crescendo em seu peito. 3 meses haviam se passado desde que Rafael começou sua jornada acadêmica. O semestre estava chegando ao fim, e ele enfrentava sua primeira prova real, um ensaio final sobre a representação do amor na literatura brasileira do século XIX para a disciplina do professor Carvalho. Rafael estava na biblioteca até tarde, cercado por livros de Machado de Assis, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida, quando percebeu que não estava sozinho. Marina estava algumas mesas adiante, também estudando, com uma expressão de concentração intensa. Havia se tornado uma presença constante em sua vida periférica nas últimas semanas. Cumprimentos educados nos corredores, conversas breves sobre as aulas. Nada mais que isso, mas Rafael valorizava cada pequena interação como se fosse ouro. Naquela noite, quando a biblioteca estava quase vazia, Marina se aproximou da mesa dele. Estudando para o Carvalho também? Ela perguntou, notando os mesmos livros espalhados na mesa. Tentando. Rafael riu nervosamente. Estou lutando com o conceito de amor idealizado versus amor real em Iracema. Marina hesitou, então se sentou na cadeira ao lado da dele. Posso ver o que você escreveu até agora? Rafael entregou suas anotações, sentindo-se vulnerável. Marina leu em silêncio por alguns minutos, sua expressão indecifável. Está interessante, ela disse finalmente. Mas você está sendo muito técnico, muito distante. Como assim? Você está analisando os textos como se fossem relatórios financeiros. Mas literatura é sobre emoção, sobre experiência humana. Marina pegou uma caneta. Posso? Rafael assentiu, observando-a fazer anotações nas margens de seu trabalho. Veja, quando Alencar escreve sobre o amor entre Iracema e Martim, ele não está apenas contando uma história. Ele está explorando o que significa amar alguém que representa tudo o que você deveria rejeitar. Marina olhou para Rafael. É sobre conflito interno, sobre escolhas impossíveis. Como você consegue ver isso tão claramente? Marina ficou quieta por um momento. Porque às vezes a vida nos coloca em situações onde temos que escolher entre o que sabemos que é certo e o que o coração quer. Havia algo na voz dela, uma vulnerabilidade que Rafael não havia ouvido antes. Marina, ele disse suavemente, posso perguntar uma coisa? Ela assentiu, sem olhar para ele. Você já me perdoou? Completamente, quero dizer. Marina suspirou profundamente. Rafael, perdão não é um interruptor que você liga ou desliga. É um processo.
E onde você está nesse processo? Não sei, ela admitiu. Parte de mim ainda está magoada. Parte de mim entende por que você fez o que fez. E parte de mim... Ela parou. Parte de você o quê? Parte de mim vê o esforço que você está fazendo e se pergunta se as pessoas realmente podem mudar. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras pairando entre eles. Posso te contar uma coisa? Rafael disse finalmente. Marina assentiu. Nos últimos 3 meses eu aprendi mais sobre mim mesmo do que nos 32 anos anteriores da minha vida. Ele olhou para os livros espalhados na mesa. Não apenas sobre literatura, mas sobre o que significa realmente conectar com outras pessoas. Como assim? No meu mundo antigo, toda conversa tinha um objetivo. Todo relacionamento era transacional. Aqui, ele gesticulou em direção à biblioteca. Aqui eu aprendi que às vezes você ajuda alguém simplesmente porque pode. Que às vezes você lê um livro não porque vai te dar dinheiro, mas porque vai te dar perspectiva. Marina o observou enquanto ele falava. E isso te faz feliz? Mais feliz do que eu jamais fui ganhando dinheiro. Rafael respondeu sem hesitação. Mesmo sabendo que talvez eu nunca possa confiar em você completamente de novo? A pergunta o atingiu como um soco no estômago, mas Rafael forçou-se a respondê-la honestamente. Seria mentira dizer que não dói. Mas sim, mesmo assim. Ele encontrou os olhos dela. Porque pela primeira vez na vida, estou fazendo algo porque é certo, não porque me beneficia. Marina ficou em silêncio por um longo momento, então fechou o livro que estava lendo. Rafael, ela disse finalmente, você gostaria de tomar um café comigo amanhã, como... amigos? O coração de Rafael disparou, mas ele manteve a voz calma. Eu adoraria. No mesmo lugar de antes. Às 3? Estarei lá. Marina se levantou para ir embora, mas se virou mais uma vez. Rafael, ela disse, seu ensaio está melhor do que você imagina. Você só precisa parar de ter medo de colocar seus sentimentos no papel. Depois que ela saiu, Rafael ficou sozinho na biblioteca quase vazia, olhando para suas anotações. Pela primeira vez em meses, sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse esperança real de reconstruir algo com Marina. Mas dessa vez, ele sabia que teria que ser construído sobre uma base completamente diferente, uma base de honestidade, paciência e o tipo de amor que não tentava possuir, mas sim compreender e respeitar. O café da tarde seguinte foi diferente de qualquer encontro que Rafael e Marina já haviam tido. Não havia a tensão elétrica do primeiro encontro, nem a dor cortante da traição descoberta. Em vez disso, havia algo mais sutil, uma cautela respeitosa misturada com curiosidade genuína. Como foi sua prova do professor Carvalho? Marina perguntou, mexendo o açúcar no café. Melhor do que esperava. Segui seu conselho sobre colocar mais sentimento no texto. Rafael sorriu. Escrevi sobre como o amor em Machado de Assis reflete o medo da vulnerabilidade. Como Bentinho prefere destruir seu casamento a aceitar que não pode controlar os sentimentos de Capitu. Marina arqueou uma sobrancelha impressionada. Essa é uma análise bastante pessoal. Aprendi com uma professora muito boa que literatura é sobre experiência humana. Rafael disse, fazendo-a corar levemente. E o que mais você aprendeu nesses meses? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Aprendi que inteligência emocional é tão importante quanto qualquer MBA que eu já fiz. Aprendi que escutar de verdade é diferente de apenas esperar sua vez de falar. Ele fez uma pausa. E aprendi que algumas das pessoas mais sábias que conheci trabalham na cantina da universidade ou dirigem ônibus. Marina sorriu. Um sorriso genuíno que Rafael não via há meses. Conte-me sobre seus planos, ela disse. Vai continuar estudando? Voltar totalmente para os negócios? Um pouco dos dois, Rafael explicou. Voltei para a empresa na semana passada, mas com uma perspectiva diferente. Estou implementando um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários e estamos revisando nossas políticas trabalhistas. Isso é inesperado. Meu conselho de administração ficou chocado. Rafael riu. Mas descobri que ser um empresário melhor não significa apenas ser mais lucrativo. Significa ser mais humano. Marina o observou por um momento. E as aulas? Vou continuar como aluno ouvinte. O professor Carvalho me ofereceu uma vaga no programa de extensão. Rafael hesitou. Na verdade,
Ele sugeriu que eu fizesse uma apresentação sobre literatura e responsabilidade social no próximo semestre. Rafael, isso é incrível. Pela primeira vez, ela parecia genuinamente empolgada por ele. E Rafael sentiu seu coração acelerar. Marina, ele disse cuidadosamente, posso perguntar como você está? Quero dizer, realmente como você está? Ela ficou quieta por um momento, brincando com a alça da xícara. Confusa, ela admitiu finalmente. Por meses eu estava furiosa com você. Era mais fácil estar furiosa. E agora? Agora vejo você tentando genuinamente ser uma pessoa melhor, e isso complica as coisas. Complica como? Marina suspirou. Porque seria mais simples se você fosse apenas o playboy rico e superficial que eu pensei que fosse. Mas você não é? Ou pelo menos não é só isso. Rafael sentiu um misto de esperança e terror. Marina, Deixa eu terminar. Ela o interrompeu gentilmente. Eu preciso ser honesta contigo. O que você fez me machucou profundamente. Não apenas o engano sobre o desafio, mas o fato de que me fez acreditar que alguém poderia me ver como mais do que apenas uma opção conveniente. As palavras doeram, mas Rafael permaneceu em silêncio, sabendo que ela precisava dizer tudo. Mas também preciso admitir que te observei nas últimas semanas, na universidade, na biblioteca, interagindo com outros alunos. Marina o olhou diretamente. E vi alguém que estava genuinamente tentando aprender, não apenas fingindo para me impressionar. Porque eu estava, Rafael disse sinceramente. No início talvez tenha sido por você, mas rapidamente se tornou por mim mesmo. Eu sei, e isso torna tudo ainda mais complicado. Eles ficaram em silêncio por um momento, o burburinho da cafeteria ao redor criando uma bolha de intimidade. Rafael, Marina disse finalmente, se fôssemos tentar recomeçar, do zero, como duas pessoas que estão se conhecendo pela primeira vez. Você estaria disposto a isso? O coração de Rafael parou por um momento. O que isso significaria exatamente? Significaria ir devagar, muito devagar. Significaria aceitar que talvez eu nunca consiga confiar em você, da mesma forma que teria confiado se tivéssemos nos conhecido de forma diferente. Sua voz ficou mais baixa. Significaria que você teria que provar não com palavras, mas com ações consistentes ao longo do tempo, que a pessoa que você está se tornando é real. Marina, Rafael disse, sua voz carregada de emoção. Eu faria qualquer coisa por essa chance. Mesmo sabendo que pode não dar certo, que posso decidir que o dano foi irreparável. Mesmo assim, Marina estudou seu rosto por um longo momento, como se estivesse procurando sinais de falsidade. Então, ela disse finalmente estendendo a mão através da mesa. Muito prazer, eu sou Marina Santos. Sou doutoranda em literatura e acredito que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. Rafael olhou para a mão estendida, entendendo a profundidade do gesto. Com cuidado ele a apertou. Rafael Mendonça, ele disse, sua voz ligeiramente rouca. Empresário em recuperação e eterno estudante de literatura. Eu acredito que alguns erros podem ser corrigidos, se você estiver disposto a fazer o trabalho. Eles se olharam através da mesa, ambos sabendo que aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada longa e incerta. Mas pela primeira vez em meses, ambos sentiam que talvez valesse a pena tentar. 6 meses depois do recomeço na cafeteria, Rafael e Marina haviam construído algo que nenhum dos dois esperava. Uma amizade sólida que lentamente, muito lentamente, estava evoluindo para algo mais profundo. Era uma manhã de sábado em setembro, quando Rafael recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Rafael, a voz de Sr. Santos estava tensa. Preciso falar com você. Urgente. 20 minutos depois, Rafael estava na sala dos Santos, observando Marina pálida no sofá, segurando um envelope aberto. O que aconteceu? Ele perguntou, sentando-se em uma cadeira próxima. A mãe dela voltou. Sr. Santos disse sem rodeios. Depois de 20 anos, Conceição simplesmente apareceu na porta ontem à noite. Rafael olhou para Marina, que parecia em choque. Ela disse que sempre nos amou. Marina falou com voz trêmula. Que fugiu porque tinha depressão e não sabia como lidar. Que passou todos esses anos tentando se curar para poder voltar para nós. E você acredita nela? Rafael perguntou gentilmente. Não sei,
Marina admitiu. Parte de mim quer acreditar. Parte de mim está furiosa. E parte de mim está aterrorizada de que ela vá embora de novo. Sr. Santos se sentou ao lado da filha. Eu disse para ela que não podia simplesmente aparecer e esperar que tudo voltasse ao normal. Mas Marina... Eu quero dar uma chance para ela, Marina disse, olhando para Rafael. Sei que parece loucura depois de tudo que ela nos fez passar, mas ela é sua mãe, Rafael completou, entendendo. Exato. Marina limpou uma lágrima que havia escapado. Só que tenho medo. Medo de me abrir e ser abandonada de novo. Rafael olhou para ela, vendo a vulnerabilidade que ela raramente mostrava, e tomou uma decisão. Marina, ele disse, posso te contar uma coisa sobre segundas chances? Ela assentiu. Há 6 meses você me deu uma segunda chance quando tinha todos os motivos para não dar. Mesmo sabendo que eu poderia te machucar de novo. Rafael se inclinou para a frente. Você me ensinou que às vezes as pessoas merecem a oportunidade de mostrar que mudaram, mesmo quando todas as evidências sugerem o contrário. Mas e se ela estiver mentindo? E se for apenas mais uma manipulação? Então você vai lidar com isso quando acontecer, Rafael disse firmemente. Mas se você não tentar, vai ficar sempre se perguntando, e se? Marina o observou surpresa com a sabedoria de suas palavras. Além disso, Rafael continuou, você não está mais sozinha. Tem seu pai, tem amigos na universidade, tem pessoas que se importam com você. Se sua mãe te decepcionar de novo, não vai ser como quando você tinha 12 anos. Tem você também? Marina perguntou baixinho. Sempre, Rafael respondeu sem hesitação. Independente do que aconteça entre nós, você sempre vai poder contar comigo. Sr. Santos observava a interação com interesse, notando como Rafael havia se tornado uma presença estabilizadora na vida de Marina. Então o que você vai fazer? Rafael perguntou. Marina respirou fundo. Vou conversar com ela, vou dar uma chance, mas com limites claros, e vou pedir para você estar lá comigo. Você me ensinou que segundas chances podem valer a pena, mas também que confiança precisa ser reconstruída tijolo por tijolo. Marina sorriu através das lágrimas. Quero alguém ao meu lado que entenda isso. 2 horas depois, os 3 estavam sentados na sala enquanto Conceição Santos, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos que eram uma versão mais velha dos de Marina, contava sua história. Eu sei que não há desculpa para o que fiz. Ela disse, as mãos tremendo ligeiramente. Mas quando Marina era pequena, eu tinha ataques de pânico terríveis. Não conseguia sair de casa, não conseguia cuidar dela direito. Eu me sentia uma mãe terrível. Por que não procurou ajuda? Marina perguntou, sua voz controlada. Porque há 20 anos, falar sobre saúde mental era tabu. Especialmente numa família como a nossa, onde todo mundo esperava que você fosse forte. Conceição olhou para as mãos. Eu achei que vocês estariam melhor sem mim. Essa não era sua decisão para tomar. Sr. Santos disse firmemente. Eu sei. E me arrependo todos os dias. Conceição olhou para Marina. Passei anos em terapia, tomando medicação, trabalhando para me tornar a pessoa que vocês mereciam. Mas sempre tive medo de voltar e descobrir que era tarde demais. Rafael observou Marina processar as palavras da mãe. Ele podia ver a batalha interna. O desejo de perdoar contra o medo de ser machucada novamente. Mãe, Marina disse finalmente, se você quiser fazer parte da minha vida de novo, vai ter que ser aos poucos. E vai ter que aceitar que talvez eu nunca consiga esquecer completamente o que você fez. Conceição assentiu, lágrimas correndo pelo rosto. Eu aceito qualquer coisa que você estiver disposta a me dar. E vai ter que conhecer as pessoas que são importantes para mim agora, Marina continuou, olhando para Rafael. Este é Rafael. Ele é especial para mim. Conceição olhou para Rafael com curiosidade. O jovem que te ensinou sobre segundas chances? Marina sorriu surpresa. Como você... Eu ouvi vocês conversando lá fora. Conceição estendeu a mão para Rafael. Obrigada por cuidar da minha filha quando eu não estava aqui para fazer isso. Na verdade, Rafael disse apertando sua mão, foi ela quem me ensinou a cuidar de mim mesmo. Enquanto observava Marina tentando reconstruir uma ponte com sua mãe, Rafael percebeu que tinha aprendido a lição mais importante de todas. O amor verdadeiro não era sobre grandes gestos ou desafios públicos.
Era sobre estar presente nos momentos difíceis, sobre apoiar alguém enquanto ela tomava decisões difíceis, sobre ser digno de confiança um dia de cada vez. E pela primeira vez desde que havia conhecido Marina, Rafael se sentiu verdadeiramente merecedor do lugar que estava começando a ocupar em sua vida. Naquela noite, quando caminhavam de mãos dadas pela rua, depois de deixar a família Santos, processando as emoções do dia, Marina parou de repente. Rafael, ela disse virando-se para ele. Sim, eu te amo. As palavras saíram simples, sem drama, mas carregadas de uma certeza que fez o coração de Rafael parar. Marina, eu sei que ainda temos muito trabalho pela frente. Sei que ainda há cicatrizes que precisam sarar completamente. Mas hoje, vendo você me apoiar sem esperar nada em troca, ela sorriu. Hoje eu soube com certeza que te amo. Não o homem que você estava tentando ser para me impressionar, mas o homem que você realmente é. Rafael a puxou para seus braços, enterrando o rosto no cabelo dela. Eu te amo também, ele murmurou. Mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Enquanto se abraçavam na rua silenciosa de Perdizes, ambos sabiam que aquilo era apenas o começo. Haveria mais desafios, mais momentos de dúvida, mais oportunidades para escolher a confiança sobre o medo. Mas também sabiam que tinham algo que Rafael nunca havia imaginado ser possível quando aceitou aquele desafio estúpido meses atrás. Um amor construído sobre uma base de honestidade, respeito mútuo e a coragem de ser vulnerável. O verdadeiro desafio nunca havia sido provar que ele podia fazer uma mulher feliz. O verdadeiro desafio havia sido aprender a ser o tipo de homem que merecia o amor de uma mulher como Marina. E, finalmente, Rafael havia vencido.